Sim, depois de 6 anos, eu me formei. Que loucura, não é mesmo? E diz aqui, olha, veja, veja, veja. Aqui, tá escrito bem aqui, que eu sou bacharel da porra toda. Mas a grande pergunta que fica é: essa porra valeu a pena? Valeu a pena todo o sofrimento? Valeu a pena 6 anos morando longe da família, ficando longe de amigos, estudando e aprendendo uma língua totalmente nova? É isso que eu quero falar nesse vídeo. Basicamente, para quem não conhece, meu nome é Cleiton, eu passei os últimos 6 anos morando no Japão, onde eu estudei engenharia da informação e comunicação. E primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui e tal, é que essa experiência vai ser unicamente a respeito da minha faculdade. É uma coisa óbvia que qualquer pessoa com o mínimo de capacidade mental consegue entender, mas eu creio que muita gente ainda tem essa dificuldade. A única experiência que eu posso expressar é a minha, da faculdade que eu fiz. Então não adianta tu vir perguntar para mim sobre outras faculdades, sobre outros cursos, que eu não vou saber te explicar, meu anjo. Aí tu tem que ir atrás de outra pessoa, peço perdão. Mas, basicamente, meu curso foi no primeiro ano, engenharia mecânica e depois transicionou para informação e comunicação, que é basicamente uma graduação que vai lidar com redes, com informação, processamento de informação e maneira que se transmite essa informação. Eu estudei bastante transmissões, sinais, processamento, redes de computadores e um bocadinho de programação também, beleza? A minha faculdade é a Denki-Tsushin Daigaku, que fica em Tóquio, também conhecida como Faculdade de Eletrocomunicações. Ela é bem conhecida por ter sido responsável pelo surgimento do PS1. Olha que loucura, do PlayStation 1. A Nintendo pediu na época para fazer um console que lesse discos para um professor da faculdade, ele fez, e a Nintendo depois falou: quero não, obrigado, pode ficar. Só que aí ele acabou vendendo a patente para Sony, e aí surgiu o PlayStation. Que loucura, não é mesmo? Mas, primeiramente, eu quero falar sobre o que eu estudei. Muita gente vem atrás de mim perguntando: Cleiton, não tenho curso de computação no Next, como é que eu faço? Não posso fazer o curso de computação? Não, primeiramente você é um retardado. Esse é o fato que temos que discutir aqui. Porque quando você traduz o termo engenharia da computação para inglês, pouquíssimas vezes ele vai ficar como computer engineer ou algo do tipo. Ele vai ficar muitas vezes como information engineer. E não só isso, mas a maioria dos cursos e das faculdades não vão dar esse nome para o seu curso. Eles vão modificar esse nome de muitas maneiras. Então, tu vai ter engenharia de computadores, tu vai ter engenharia de informação, de processamento, de análise de dados. Então, basicamente, para ser sincero, se tu tá atrás de fazer engenharia de computação ou qualquer engenharia, na verdade, o ideal é tu olhar a grade curricular do curso que tu quer fazer, porque senão tu vai acabar fazendo algo que tu não quer. E isso vai depender de faculdade para faculdade, cada departamento vai ter um nome diferente, vai ter faculdades que, na realidade, o departamento de engenharia de computação nem vai estar no departamento de engenharia. Então, isso vai ser chato, tu vai ter que olhar por conta própria, mas tu falar que, não existe essa opção de fazer engenharia de computação, não, tu tá sendo burro mesmo, tua incapacidade mental, isso aí, tá bom? Mas, para falar um pouco do que eu estudei, certo? Eu trouxe aqui a listazinha, se vocês quiserem ver com calma. Tem minhas notas também, percebo quão fracassado eu fui, incapaz eu fui no processo de graduação, mas tem todas as matérias que eu fiz. Eu vou passar por cima das principais, porque eu não quero ficar me enrolando muito aqui, certo? Basicamente, como eu fiz engenharia, eu fiz alguns cursos que são comuns a todos aos cursos de engenharia. Então, basicamente, tive cálculo 1, cálculo 2, álgebra linear 1, álgebra linear 2, análise, matemática 1, matemática 2, que é basicamente uns fundamentos de matemática. Também tive física, física 1, física 2, química básica, né? Laboratórios e matemática aplicada e o que mais é? Tem uma matéria aqui do curso básico de física que eu estou esquecendo. Estatística, eu não sei se eu falei, mas eu fiz estatística também. Basicamente, isso é o básico de todas as engenharias, pelo menos tu for fazer, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto no Japão. Mas, basicamente, é isso. Os pontos principais básicos de engenharia, certo? E computação, claro. Eu sei que vai gente vai me perguntar, mas meu curso de computação foi basicamente todo feito em JavaScript e Ruby. E C. Basicamente isso. Aqui é água, tá? Eu sujei a blusa de água.
não é mijo. Mas, continuando, após isso, eu comecei a fazer as matérias específicas do meu curso, certo? E elas foram, basicamente, análise de ondas e óptica, eletromagnetismo 1, eletromagnetismo 2, circuitos e sistemas, circuitos 1 e 2, laboratórios de information engineering, basicamente onde fazia processamento de imagem, processamento de dados, filtros. Um laboratório muito legal que eu fiz foi fazer filtros de low phase e high phase, eu acho, não sei. Passa baixa, passa alta. Basicamente remove ruído. É muito interessante porque a gente recebia um áudio, que a gente não sabia o que tira esse áudio, e a gente tinha que fazer o processamento desse áudio até a gente conseguir entender. E eu fiquei bem surpreso, porque eu achei que não tinha nada aquela porra, mas realmente tinha uma pessoa falando, um ser humano. Eu fiquei bem surpreso, eu admito isso. Também específico da minha área, teve Information Theory, processamento de sinais, computação. Além disso, tem diversas matérias que eu pude pegar, opcionais, que eu precisava pegar, na verdade, mas eu não precisava pegar especificamente essas, mas eu peguei porque eu tinha interesse. Então, análise complexa foi uma delas, mecânica quântica foi outra delas, eletromagnetismo de ondas e engenharia foi outra delas. Então, basicamente, teve bastante matérias aqui que eu peguei, mas isso aqui é uma ideia geral. Além disso, tem algo bem interessante no Japão, que é você precisa fazer 2 cadeiras de línguas. Dependendo da faculdade, a faculdade vai liberar tu fazer qualquer 2 cadeiras de línguas. Outras, pelo fato de você ser estrangeiro, tu tem que fazer, por exemplo, inglês e outra língua. Outras, como a minha, me obriga a fazer japonês e inglês, certo? Então eu tive matérias de inglês, tanto de escrita como de apresentação, o que na realidade foi bem simples, porque o inglês comparado com qualquer japonês acaba sendo bem melhor. Uma coisa interessante que eu tive aula com um professor que ele é jornalista do The Guardian, então foi bem legal, e ele é aula de escrita, então acho que ajudou bastante. Outra aula também que eu tive bem interessante foi a de análise de informações para tu escrever uma tese, então é inglês voltado para a tese. Ele ajudava a fazer processamento de dados, ajudava a fazer análise de pesquisas, explicava metodologias basicamente que você precisa ter para poder escrever uma tese, e isso honestamente foi bem útil. Além disso, algo interessante que tem nos cursos aqui em geral é que se você faz um curso de exatas, tu precisa pegar cadeiras de humanas, e se tu faz o curso de humanas, tu precisa pegar cadeiras de biológicas ou de exatas. É uma cadeira por semestre nos 2 primeiros anos, então tu precisa ficar doido e tal, e tu pode escolher. No meu caso, eu acabei fazendo cultura japonesa. Todos foram cultura japonesa, A, B, C e D. Basicamente, eu estudava história do Japão, e surgimento, e todo o Fuken, e essas coisas em gerais. Era uma aula interessante, que era o final da último período de sexta, eu acho, então era bem legal. Eu adorava o professor, que era sensei, um monte de pessoa. Mas, por sinal, ele tem um livro autografado do Tolkien, que eu acho impressionante, porque na época ele era adolescente, ele fez intercâmbio em Oxford, eu acho, e ele pediu os seus anéis autografados pro Tolkien. E ele é bem velho, então dá pra perceber a diferença de idade assim e tal. Outra coisa também interessante da minha faculdade é que você precisava fazer cadeiras de atividade física. Então, por exemplo, eu fiz atividade física, teoria da saúde, atividade física, esportes. Basicamente, durante os 2 primeiros anos, eu tive que fazer coisas relacionadas a isso. No primeiro ano, eu fiz rugby, o que é muito interessante, porque eu sou bem grande comparado aos japoneses. Ainda mais no primeiro ano, que ninguém tinha passado pela porra da verdade ainda, aquela merda. Então, eu conseguia segurar bastante japoneses, impedir que eles avançassem. Só que, ao mesmo tempo, era engraçado, porque eu tenho até hoje, o meu ligamento do joelho esquerdo rompido. Então, era engraçado eu segurar 3 caras e depois dar 2 passos e simplesmente cair no chão, porque meu joelho decidiu sair do lugar. Outro esporte também que eu fiz foi badminton, que era bem mais de boas, eu acho. Quem joga profissionalmente, que faz assim pra valer e tal, era um caos, dá pra ver o ódio que você consegue colocar em uma peteca, mas pra mim era bem tranquilo. Também basquete e vôlei, que foi as matérias as atividades que eu fiz ao longo do curso. Tu também podia fazer esqui, só que aí tu tinha que pagar pra poder os equipamentos e tal, e era só durante o período das férias de inverno, então você tinha que fazer a matéria nas férias de inverno. Outra opção também que tinha era golfe, futebol também. Cada semestre vai mudar, porque depende do clima, da época e tal, então eles tinham esses pensamentos também. Teoria da saúde, basicamente a gente estudava conceitos como dieta, nutrição e tal, e foi bem interessante, porque caso você não saiba, a dieta brasileira, né, que é reconhecida assim e tal, é considerada uma das melhores do mundo.
Então era bem interessante eu só dizer que eu discordava das dietas que o japonês utiliza e falar que eu prefiro a brasileira e usar como evidência a OMS, Organização Nacional da Saúde, não sei. Mas enfim, é reconhecido por usar alguns piques da galáxia aí. E aí, basicamente foi isso. Além disso, o último ano basicamente era matérias de tese. Então, laboratório, 24 horas por dia. Eu ia lá e basicamente eu não precisava ir, mas é aquele negócio, ele esperava que eu fizesse pesquisa e entregasse. Então, tipo, não é como se eu tivesse que estar lá, tipo, todo o tempo do mundo, mas eu tinha lá a liberdade de usar o laboratório à vontade. E acaba sendo bem isso, você usar o laboratório mais do que você precisa, porque, né, você está fazendo uma porra de uma pesquisa. Então, isso aqui em relação ao que eu estudei. Mas outra coisa também que é importante falar é sobre o que eu sei da faculdade em si. Isso vai ser bem específico da minha faculdade. Essas coisas que eu falei agora, pode até replicar um pouco para outros cursos. Tem matérias parecidas, não tome como base, mas tem matérias parecidas. Mas uma coisa bem específica da faculdade que eu achei é que ela teve um apoio muito bom para estrangeiros em geral. Todos os professores lá, eles estavam bem preparados para isso. Também o Dimusho, né, que é o departamento que ajuda de estrangeiros, eles estavam bem dispostos a ajudar o tempo todo. Até que diversas vezes que eu tive problema de saúde, eu tive que algum amigo meu estava com problema de saúde, e eu fui lá pedir ajuda, eles conseguiam sempre me ajudar de alguma forma. Então, tem um amigo que ele tem problema na tireoide, então o Dimusho, ele foi lá e pegou uma lista de médicos que eram especializados em tireoide e mostravam que tinha treinamento em inglês e tal, para pessoas que tinham dificuldade de falar japonês. Então, esse apoio foi muito, 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 muito bom mesmo, certo? Outra coisa também que eu acho que vale a pena falar, que eu fiquei meio desapontado na realidade, é que quando eu fui para o Japão, eu já tinha diversos amigos que estavam na faculdade aqui no Brasil. E muitos deles falavam sobre experiências na faculdade, e dentre as coisas que tu tem na faculdade aqui no Brasil, são programas de extensão, programas de empresa júnior dentro da faculdade, e eu acho que isso vale muito a pena, é muito legal tu ter essa experiência de contato real ali com um mercado de trabalho, e também ter essa experiência de fazer uma pesquisa na tua área. Isso não é tão comum no Japão, principalmente a questão de estágio, né? Estágio e empresa júnior não existe, basicamente. Estágio até existe, mas é um conceito bem diferente. Diferente do Brasil, que você faz estágio por alguns meses, talvez até algumas semanas. Lá você faz esses estágios geralmente 2 dias. Você passa 2 dias na empresa para tu ver os departamentos, entender como a empresa funciona, entender qual é a lógica ali que tu vai precisar fazer. E é isso. É muito mais para você conhecer a empresa do que para você propriamente conseguir experiência. O que para o mercado japonês já é o suficiente, porque geralmente eles esperam que você entre na faculdade sem saber... você entre no emprego sem saber porra nenhuma, mas, na minha opinião, é algo que é um ponto negativo. Eu fiz estágio, eu trabalhei, na verdade, como programador durante um pouco mais de 1 ano, mas não foi por causa da faculdade. Isso eu fui atrás por conta própria. A faculdade tem um departamento de estágios que você pode ir lá fazer todo o processo, mas é um tanto restrito, ainda mais porque esses estágios que a faculdade vai fornecer, eles te fornecem créditos para se formar. Então você precisa fazer todo um procedimento de ser um estágio que esteja de alguma forma relacionado ao teu curso, precisa ser aprovado pela faculdade, precisa de uma empresa que esteja dentro dos requisitos da faculdade, precisa ter toda uma comunicação e tal. Então é um processo muito mais chato. Claro que tu vai ter o apoio da faculdade, que vai facilitar, mas vai ser mais chato. E também, diversas vezes, vai entrando nesse negócio de ser só um final de semana. Falando em créditos da faculdade, tu também tem o fato, que eu não comentei aqui, mas eu precisava de 103 créditos para me formar, 133, e cada matéria dá, em média, 2 créditos. Algumas dão 1, algumas dão 3, mas a média seria 2. Então tu consegue ter noção aí de quantas matérias eu tive que fazer para poder me formar, certo? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenham respondido, explicado e deixado claro que as informações para vocês. A partir de agora eu estou de volta no Brasil, estou de volta à Terra do Sol, Japão, não Fortaleza, apesar de que está chovendo nesse momento. Mas a partir de agora eu devo fazer alguns procedimentos médicos. O motivo de ter voltado para o Brasil principalmente foi por causa disso. Sim, eu tive a oportunidade de ficar no Japão, sim, eu consegui emprego, sim, eu recebi proposta de emprego e também de extensão de bolsa e tal.
não de bolsa, mas tipo, aplicar para outras bolsas, sem ser do MEC. Mas eu tenho um problema de saúde, no caso do meu joelho, ele tá com o ligamento rompido, e resolver esse problema lá no Japão seria um saco. Sim, eu já pesquisei, sim, eu olhei, sim, não venha me falar que tipo, tem opção A, opção B, opção... Não, eu já verifiquei, tá? Deixando claro, eu não estou aqui pedindo a ajuda de vocês. Eu estou deixando claro que eu analisei a situação durante meses, durante até anos, e a melhor opção para mim era sim voltar pro Brasil, por toda a questão de operar o joelho, ficar sem mobilidade, ficar tendo que pegar transporte público, poder fazer a fisioterapia, seria um saco gigantesco. Então, fazer no Brasil seria a melhor opção. É um processo aí que vai demorar uns 6 meses de recuperação, não é a primeira vez que eu faço, já é a segunda vez, ainda mais porque eu faço que o ligamento, ele tem essa tendência a querer se romper. Então, é aquele negócio, ou você é jovem ou você já tem problema no joelho. Mas eu vou fazer esse procedimento, vou ficar uns 6 meses de cama aí e tal. Enquanto isso, eu vou estar fazendo outras coisas, obviamente, não é porque eu estou de cama que eu vou estar parado. Eu vou estar querendo postar vídeos aqui no canal sobre ciências e computação em geral, que eu tenho interesse. E também eu vou estar tentando fazer um MEC agora, para pós. Então, pode ser que eu passe, pode ser que eu não passe, mas vai ser interessante fazer esse processo, né? Porque a vez que eu fiz o processo do MEC, eu não tinha um canal ainda, então agora eu tenho o canal, e quando eu fiz o canal eu já tinha passado e tal, mas agora eu vou estar falando um pouco com vocês sobre como vai ser o processo, né? Além disso, eu não creio que talvez, né? Eu não creio que eu vá passar, porque minhas notas de faculdade são bem ruins, mas ou eles, o máximo que eles podem falar é um não ou uma humilhação, e os dois estou acostumado com os dois. Então, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos e abraços. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, mande aí embaixo que eu responderei num período de 1 a 6 anos, tá bom? Então é isso, beijos e tchau.